Força, guerreiros! Vamos lá com novidades sobre o mundo dos concursos. A gente fica um tempinho sem gravar e começa a aparecer algumas movimentações aí que são interessantes da gente estar comentando. Hoje quero conversar sobre alguns concursos aí, TJSP, Polícia Penal e Polícia Militar do Alagoas, e também quero falar sobre o nosso famoso PL 106 de 2020, que fala sobre a suspensão da validade dos concursos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e quero conversar um pouquinho sobre a questão da reforma administrativa que tramita também. Então, guerreiros e guerreiras, nós ficamos aí uma semana, um pouco mais, sem gravar e já acumulo um pouco das informações. Primeiro eu queria falar aqui sobre um baita concurso, falo baita aí para expressar bem aqui o Rio Grande do Sul, que eu sei que tem seguidor de todo o Brasil, então o pessoal deve saber o que significa, né? É um concurso muito grande sobre o TJ São Paulo, tá? O presidente do Tribunal de Justiça, que já confirmou que vai sair esse concurso muito esperado na região, com aproximadamente previsto aí 5.500 vagas, tá? E eu não estou falando de vagas ruins não, estou falando de vagas, primeiro, no judiciário, tá? Tribunal, que você deve saber que é o lugar top para se trabalhar. Aliás, cara, tá fervendo aí de notícias referentes a tribunais. Parece que as carreiras meio que competem, né? De vez em quando a carreira policial começa a vir com um monte de novidade, daqui a um pouco começa a carreira tribunais, então fica nessa concorrência aí entre as áreas. E agora também está saindo várias notícias, né, referente às carreiras administrativas, em especial, né, referente a carreiras fiscais. E isso é muito bom, são concursos com nível salarial excelente para que você tenha aí uma vida bem equilibrada financeiramente. Mas referente ao TJSP, então o salário ali em torno de R$ 4.900, com os adicionais chega a R$ 6.000 tranquilamente. Eles estão falando ainda sobre a questão de unificar o concurso entre capital e interior, né, totalizando aí atualmente 5.500 cargos vagos, tá? Então é vaga pra caramba. Se for um edital unificado, então, meu velho, vai ser muita oportunidade, tá? Porém, ainda existe uma pressão para que as nomeações pendentes ocorram. Então, ainda devemos ter alguma novidade neste mês. O presidente já prometeu a possibilidade de que o edital saia ainda nesse mês de abril. Vamos ficar aí observando para ver as movimentações. Quero conversar antes sobre o projeto de lei 106 de 2020. Esse é um projeto de lei que tramita aqui no estado do Rio Grande do Sul e que trata sobre a suspensão de validade dos concursos públicos. Essa que foi uma proposição do deputado Luiz Fernando Mainardi, certo? E que ainda está lá a passos para que seja aprovado. Quero te falar então para que você que está estudando, principalmente para carreiras policiais, não se incomode com isso. Pelo contrário, apoie a causa, porque tem muitos aprovados ainda que gostariam de ingressar na carreira, perfeito? E vamos pensar nessas pessoas, pense que você poderia estar nessa ocasião, nessa situação exatamente, aprovado já, só esperando uma nomeação e que teve aí uma pandemia, né, inesperada que poderia ter atrapalhado seus projetos, tá? E o que eu quero dizer? Por que não atrapalha? Primeiro, porque o governo aqui no estado, ele seguiu, né, tranquilamente, mesmo com toda a crise financeira, mesmo com toda a situação de pandemia, conseguiu seguir o cronograma de nomeações. Quer dizer, se tem cadastro de reserva em alguma das carreiras, ele é muito pequeno. Quer dizer que se de alguma forma for beneficiar, vai beneficiar um número ainda que pequeno de pessoas, mas importante, claro, né, porque são os últimos ali aprovados e que merecem sim entrar no concurso. E não vai atrapalhar em nada a saída dos novos editais que tem previsão aí, quem sabe para o fim do ano, início do ano que vem, porque são poucos, então não importa, poderia se nomear todos esse cadastro de reserva, que ainda assim não atrapalharia em nada a possibilidade desses concursos virem a sair. Conforme a gente já tem conversado aqui no canal, já tem dado as dicas de quais são as possibilidades, qual que são as minhas apostas aí do que vem primeiro, né? Então vocês já estão sabendo. Se não sabe, se inscreve aí no canal, deixa teu like, comenta aqui embaixo que eu te respondo para dizer qual é que é a minha aposta, certo? Quero falar também sobre a Polícia Militar e a Polícia Penal do Alagoas. Olha, estado lá movimentadíssimo, com 1.060 vagas, tá? Para nível médio, isso por cargo da Polícia Militar. Edital previsto ainda para abril também. Outro edital grande, né, lá na região. Então, outro edital que é bom que a gente fique ligado. Nível médio, salário adequado, bom, carreira, não tenho nem o que dizer, muito legal, muito bacana. E junto com isso, a Polícia Penal do Alagoas começa a movimentar. Com 300 vagas, já esse cargo para nível superior, salário médio de inicial de R$ 3.800
e muitas vagas também, né? 300 vagas é um número bom, porque tem lá a questão do teste de aptidão física, psicotécnica, a gente sabe que no fim a gente precisa de uns 1000 aprovados no mínimo para que a gente consiga chegar depois de toda a peneira, chegar nesses 300, né? A gente sabe que não é nada fácil. Programação orçamentária de 2021, ele prevê nada mais, nada menos do que 747 vagas para a Justiça Eleitoral. Aí que eu estava falando sobre os tribunais, tá? Que para um pouquinho carreira policial, diminui um pouquinho aqui, começa ali, então fica meio que oscilando. A gente sabe que a carreira policial em geral tá tudo represado por causa da pandemia, então tem muita vaga que vai vir de enxurrada logo na sequência, né? Mas fica ligado nessa previsão orçamentária para 2021, tá? A nível nacional, 747 vagas para a Justiça Eleitoral, 948 vagas para Tribunal Regional do Trabalho, dividido em todo o Brasil, é claro, né? Então vai aí na proporção de cada região e na necessidade, mas mesmo assim, cara, é muita vaga para essa carreira. Então se é a sua, se você está interessado, eu não sou muito assim favorável que você fique pipocando, aliás, não é nada bom e o nosso método aqui mesmo não indica, mas caso que você seja dessa área, tá aí uma oportunidade. E mesmo se você está se preparando para a carreira policial, cara, como diz, olha, agora lembrei, como diz a Joelma, que faz o nosso método aqui, tá? Ela disse essa semana para mim, concurseiro precisa de concurso, e é verdade, preciso concordar. Concurseiro precisa de concurso, cara. A gente precisa de concurso para se manter motivado, para se manter no foco, para ter aquele ânimo, para ver, né, aquela movimentação de prova. A gente tem que ir fazer a prova. Então, olha, tá treinando para a carreira policial, mantenha o foco, mas se surgir uma oportunidade dessas aí em tribunal ou em qualquer área antes, vai lá e faz a prova, cara. Vai tomar palma, beleza, mas pelo menos vai se expor, vai estar treinando a sua mente, preparando o seu corpo para estar nessa situação que no fim das contas, né, é aquilo que a gente faz da vida, né? A gente faz concurso, então concurseiro faz concurso, certo? Agora sobre a PEC 32 de 2020. Tá? O que é a PEC 32 de 2020? A famosa reforma administrativa, que botou medo em todo mundo concurseiro aí, começaram a falar, agora sim é fim de concurso, agora terminou tudo, enfim. O que eu tenho para te falar sobre isso, tá? Essa PEC, ela não deve afetar aquilo que mais nos importa, que é a estabilidade. Deixa eu te contar uma coisa, até mesmo o nosso ministro aí, o Paulo Guedes, falou essa semana que, cara, cedo ou tarde essa reforma tem que acontecer, tá? Então é interesse do governo, é o governo que está aí na área, então a gente vai ter uma reforma administrativa muito provavelmente, tá? O que a gente tem que cuidar? Com certos aspectos, porque precisa de uma reforma administrativa. O momento do jeito que é a situação do serviço público, a acomodação, enfim, vários problemas que surgem com o tempo, com o decurso do tempo, não quando você entra, mas depois que você está um tempo no serviço, eles precisam ser resolvidos. Só que tem que ser resolvido sem mexer em alguns direitos adquiridos, como a estabilidade. E essa PEC, ela sofreu, na verdade, tem um grande grupo, né, contrário lá no Congresso que se uniu, né, liderado pelo deputado federal, professor Israel Batista. Né, anotei o nome dele aqui para lembrar. O cara liderou um grupo. Esse grupo, então, fez lá negociou uma emenda substitutiva, tá? Que visa ali substituir alguns detalhes do texto. Ele não simplesmente anula o texto, tá? Ele pega alguns pontos bem importantes ali, mantém, e ele pega e tenta substituir alguns detalhes. E ela é muito mais equilibrada, primeiro, porque ela não aluna totalmente o que o governo quer. A gente já sabia que no fim das contas quem ia sofrer as consequências seria o executivo, né, principalmente em segunda ordem aí, outros tipos de servidores, né? Mas enfim, o que eles conseguiram eliminar do texto que já ficou claro, tá? Ainda não foi para votação, depende de aprovação, mas tem grande chance de ser aprovado desta forma. Por quê? Porque é equilibrada, entendeu? Elimina do texto, né, a previsão de trainee, que era o que estava afetando ali a questão da estabilidade, a pessoa ficar como se fosse um trainee durante alguns anos, aquelas contratações temporárias também, que poderiam afetar em muito, né, a questão dos concursos públicos em geral. E então isso foi retirado do texto. E estabilidade só para a carreira típica de Estado também, que era uma previsão que estava, porque ficava muito ali subjetivo, o que é carreira típica de Estado, afinal? Então, claro que a gente ia perceber que no fim, talvez ali, carreira policial, algumas outras carreiras não afetasse, mas como ia ficar muito no ar, foi melhor realmente ter sido retirado do texto. Ele mantém, por exemplo, a eliminação da licença-prêmio, que aqui no Estado, por exemplo, a gente já não tem há muito tempo, tá? Mas não retira a licença-capacitação, tá? Que é bem interessante, que aquilo que a partir de 5 anos o servidor tem direito a tirar ali até 3 meses para se capacitar e tem uma série de, digamos assim, exigências para que possa ser cumprida, tá? Não foi então completa oposição ao governo, isso é muito bom, isso dá um respaldo maior para a aprovação. Tá? O que eu tenho para dizer ainda? Que elimina a contratação por experiência, isso é ótimo, com relação à questão da estabilidade, enfim, de todos os outros
detalhes, não tira a possibilidade de realização de novos concursos, aquela contratação prazo determinado que eu já havia citado, e cargos em comissão e em atividades típicas, que somente servidor de carreira pode fazer, e antes tinha a previsão de que talvez ali, né, o cargo em comissão pudesse realizar, também foi eliminado. Quer dizer, melhorou muito, tá? Porém, ainda proíbe aumentos retroativos, que eu acho excelente para a questão orçamentária do Estado, né? Férias superiores a 30 dias, que eu também acho desnecessário, né? Todo mundo tem direito a 30 dias, então por que o servidor público tem que ter direito a mais, né? Vamos nos equilibrar aí e fazer as coisas do jeito que tem que serem feitas, né? Qual que é o problema? Eu já disse então que não engloba ali as carreiras dos membros de poder, né? Os parlamentares, os juízes, enfim. E aqui, o que falta para nós? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Cara, nós estamos na mesma situação exata do restante do país, tá? O restante do país aguarda a melhoria dos índices da pandemia. Mas o que eu posso te dizer? O Rio Grande do Sul, pelo menos aqui, está liderando a vacinação e também está tendo índices de queda. Se você acompanhar os jornais, você vai perceber. Os índices estão em queda, né, graças a Deus, e esperamos que se mantenha assim. Por isso nós contamos aí com a sua prevenção. Note que eu estou sem máscara aqui, ó, mas a máscara está aqui e eu estou utilizando ela sim, o tempo todo, mesmo depois de vacinado. Já estou vacinado, vou agora tomar a segunda dose e ainda assim pretendo permanecer com todos os cuidados possíveis para evitar a disseminação desse, né, mal. Então, basta que você faça o mesmo e incentive o máximo de pessoas a fazer para que esses índices continuem reduzidos e assim nós consigamos ter a retomada dos concursos. Concurso lá de Tramandaí, por exemplo, como eu conversei com alguns alunos que estão fazendo acompanhamento, Tramandaí já está muito avançado na questão da vacinação, está com índices um pouco melhores, quem sabe a retomada, o concurso. Tá, claro, a gente tem que pensar que vêm pessoas de fora da cidade, então é melhor aguardar mais um pouquinho. Mas, cara, eu acredito muito que maio pode nos trazer grandes novidades com relação a Tramandaí, Guarda Municipal de Canoas e esses outros concursos que estão aí no represamento. E lá em Santa Catarina, aquelas guardas de Balneário, Itapema, Balneário Camboriú, enfim, todas aquelas guardas que estão previstas também devem começar a movimentar logo na sequência. Então, fiquemos atentos aí, porque 2020 ainda promete, o ano está começando agora, num período diferente, de forma um pouco diferente, mas, cara, com grandes esperanças de melhorias aí, porque realmente eu acredito muito, né, em tudo que está acontecendo. Essa questão da vacinação deve nos trazer uma solução para o problema que estava embarreirando nossos concursos, reforma administrativa aí sob controle. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. É isso então, guerreiros e guerreiras. Vamos em frente então para mais uma semana de luta. Força, guerreiros!